expiação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, nem um dia sem Bíblia. Seguimos aqui firme em nossa leitura bíblica deste ano 2025, capítulo 31 e 32 de Gênesis e Mateus 9, do verso 1 ao 17. Diz assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E disse o Senhor a Jacó: Toma-te a terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo, torna-te a ela. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo ao seu rebanho. E disse-lhes então: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo esta noite, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a seu pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado. E assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui, Senhor. Disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Aqui a gente levanta um ponto positivo. Vamos pensar num será aqui. Será que se ele não tivesse tido uma aliança com Deus, Deus seria com ele do jeito que foi? A importância de termos uma aliança com Deus, de fazermos o que é certo de acordo com o que é correto aos olhos de Deus, não o que é certo aos nossos olhos, como ele tinha feito com a sua mãe lá, enganando seu pai, tomando a primogenitura. Ele fez ali o que era certo aos olhos dele, mas depois ele entendeu que nem sempre o que é certo é o que, nem sempre o que dá certo é o certo, como nós temos pregado. É daqui que a gente entende, traz esse entendimento, viu, gente? Verso 13: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto, lá onde ele fez aquela aliança, tá vendo? Deus lembra do dia da aliança, por isso que nós não devemos esquecer o dia da nossa conversão, o dia que a gente levantou a mão e aceitou Jesus. Para Deus está valendo aquilo ali. Se a gente quebra a aliança, Deus quebra também. Ele vai agir conforme as nossas ações, mas se nós mantivermos a aliança, ou nos esforçarmos para manter a aliança, Ele vai se lembrar desde o dia da nossa aliança com Ele. Verso 14: Então responderam Raquel e Lia, tem tradução que diz Leia, viu, irmãos? E disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não, nos considera ele como estranhas agora, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza de que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Aqui nós temos outra lição. Por mais que nós venhamos amar os nossos parentes, mas se não estiverem de acordo com a palavra e se nós decidirmos realmente servir a Deus, tem coisas que nós vamos ter que deixar, outras desviar, outras ignorar, porque senão nós não vamos agradar ao Senhor. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os seus camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido
a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Quer dizer, ela ainda tinha um apego ainda a uma vida que ela tinha tido com ele. Quer dizer, acabei de falar isso aqui em cima. Ela acata, né, a ordem do seu marido, a direção de Deus através da vida do seu marido, mas ela quer levar com ela um pouquinho daquilo que ela, da bagagem velha, né? Não tem como nós conseguirmos alinhar a bagagem velha com a bagagem nova, irmãos. A gente tem que deixar, como a Bíblia vai nos dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, seguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o negar a si, né? É a renúncia. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio e pôs-se ao rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha ido embora. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim? Por quê? E levaste as minhas filhas como cativas por esta estrada? Por que fugiste assim ocultamente e esquivaste de mim, não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborils e com harpa? Esse Labão enganador, né? Ele ia tentar, não era nada disso que ele ia fazer. Espírito de engano, se aquelas pessoas que falam mansa na sua frente: por que você fez isso? Não precisava, é só você ter falado. Mas se falasse, não iria agir conforme ela estava falando. É o espírito de falsidade. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Por quê? Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Ainda jogou uma ameaça aqui, né? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te queiras ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebataras as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Ele era honesto agora, não era mais aquele homem. Então, quando a gente anda na verdade, nós não temos medo da verdade nem das consequências da verdade. Até porque, se nós formos injustiçados, Deus será a nossa justiça, né? Nada fica oculto e injusto diante de Deus. Por isso nós devemos andar o mais possível na verdade. E a verdade não é a nossa, a verdade é a palavra de Deus. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, ou Lia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Lia ou Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na barda de um camelo, e assentara-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não achou nada. E ela disse a seu pai: não se acenda a tua ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. Aqui, agora, em vez de confessar, né, ela ainda disfarça e mente em cima de outra mentira. Quer dizer, é aquela pessoa que tenta consertar uma coisa falando outra coisa, né? E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me persegue? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, que julguem entre nós 20 anos
eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os camelos do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço, eu o pagava. O furtado de dia e furtado de noite, da minha mão o requerias. Estive eu de sorte de dia que me consumia o calor, e de noite que a geada e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Aí ele vomitou toda a verdade na cara dele, né? Se o Deus, por isso que nós devemos esperar a hora certa. Deus sempre vai ter o momento certo de você falar o que é preciso, ou apenas esperar que Ele haja em justiça a seu favor. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviara agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Ele achou que Deus estava falando com ele, né? Como as pessoas assim, Deus falou comigo, mas às vezes a pessoa não tem discernimento nem para entender que Deus está falando com ela, não é usando ela, é para repreender ela, é diferente. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que te vieram. Agora, pois, vem e façamos conhecê-lo, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ergueu ali por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram ali então um montão ou altar, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Gileade ou Gilide. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Gilide. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comerem pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos, suas filhas, abençoou-os, e partiu, e voltou Labão para Fulgar. E foi Jacó também o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. E Jacó enviou mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Aí o que é isso aqui para nós? É acertar, né, as pendências. Tem coisas que nós não vamos conseguir voltar atrás para acertar, é daqui para frente. Mas tem coisas que, se for possível, é ir pedir perdão para alguém, se desculpar com alguém, acertar com alguém, enfim, tem coisas que a gente sabe que é possível, devemos ir lá, como homem de Deus, mulher de Deus, e refazer, para que Deus continue honrando a nossa fé. E ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Ó, a diferença aqui agora: como peregrino morei com Labão, e me detive até aqui agora, e tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servos, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos, para dar ao Senhor. E os mensageiros tomaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas e os camelos, porque diziam: se Esaú vier a mim com um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque,
O Senhor que me disseste: toma-te a tua terra, ou torna-te a ela, e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha me ferir, e fira também a mãe dos meus filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 camelos. Tinha camelos de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim a face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face, então dirás: são teus, são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achares. Direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com Deus, ou com um varão, até que a alva subia, até que de manhã, né? Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe então: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te também saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou-o ali então. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Saiu ao sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Essa luta ali foi física, mas hoje é uma luta interior. É a nossa natureza com a natureza de Deus. E quando prevalecemos contra a nossa natureza, não abrimos mão daquilo que Deus tem para nós, Deus transforma nós e tudo ao nosso redor. Vale a pena deixarmos, vale a pena nós nos vencermos, né? Vale a pena. Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 17. E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer: paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Deus falando aqui, né? Para mim tanto faz, perdoar pecados ou botar ele de pé. A questão é que para Deus não é impossível, e não adiantava colocar ele de pé sem que ele começasse a acertar o alvo. E para acertar o alvo, ele precisava ser curado também. Então, Deus é um Deus de completo, né, irmãos? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus,
que dera tal poder ao homem. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, na divisa, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. E hoje a gente vê muita gente, né, gente? Só porque está na igreja não cumprimenta mais as pessoas direito, não bota o pé ali, não, aquilo ali é um pecador, era repreendido, fulano precisa mais de Jesus. Se a gente, cada um fizer a nossa parte, Deus na nossa vida vai exalar na vida dos outros, transbordando, né? Se Jesus é o nosso exemplo. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Por isso, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos e João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe as vestes e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, tornando então o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui nós temos uma lição, entre tantas, né? Temos uma lição rápida, que é exatamente: enquanto Jesus estava com eles, em vida, estava ensinando a eles, então não necessitava deles jejuar. Jesus era o sacrifício vivo, e o sacrifício deles era estar com eles, e caminhar com ele, viver com ele, aprender dele, praticar as direções dele. Aí ele disse: um dia isso vai acabar, aí vocês vão ter que fazer o que eu estou fazendo. Por isso que em João 13, nós vamos ler daqui mais para frente, né, nos próximas leituras nós vamos chegar lá, que diz: fiz para deixar por exemplo, para que vós façais também. Então, por isso que Jesus disse para eles que não era necessário ainda. Só que depois da morte e ressurreição, Jesus deu o bastão e falou: agora vocês vão fazer tudo o que eu fiz. Vocês vão jejuar, vão orar, vão renunciar, vão sacrificar, vão ensinar, vão passar para os outros e vão fazer outros conforme eu fiz vocês. Esse é o poder do Evangelho. Amém, gente? A grande corrente do bem. Beijo no coração. Até amanhã.